O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versos de 1 a 15. Se você trouxe e está com a versão revista e atualizada, ARA, eu queria que você lesse essa passagem comigo, em uníssono, com voz bem clara, bem eloquente, para que nós meditemos nesta palavra nesta manhã. Então vamos ler João 3, de 1 a 15. Esta versão é ARA, né, filho? Então vamos juntos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Irmãos amados, o que eu vou tratar nesta manhã não é um assunto lateral, secundário, mas eu quero tratar daquilo que é essencial, daquilo que é vital e absolutamente necessário. A Bíblia diz que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, a sua religião é absolutamente vã. A sua esperança é absolutamente vã. Se você não nascer de novo, você jamais entrará no reino dos céus. Portanto, eu quero hoje tratar deste assunto que é absolutamente importante para você. É claro que não basta você ser apenas uma pessoa zelosa. Não basta você ser uma pessoa religiosa. Não basta nem mesmo você ser uma pessoa conservadora. É curioso que Jesus não tratou de novo nascimento com Zaqueu, que enriquecera e ganhara muito dinheiro de uma maneira ilícita. Jesus não tratou de novo nascimento com a mulher samaritana que passara por 5 divórcios, estava morando com um homem que não era seu marido. Jesus não falou de novo nascimento para aquele ladrão da cruz,
que vivera toda a sua vida à margem da lei, na criminalidade. Mas Jesus falou de novo nascimento para um homem que era religioso, um homem que tinha uma vida decente, um homem que era mestre em Israel, um homem que era membro do mais importante partido religioso da sua nação, um homem que frequentava a sinagoga e entregava o seu dízimo. Então hoje eu quero tratar com você sobre o novo nascimento. E quero destacar nesta passagem 4 verdades importantes. A primeira delas é a necessidade do novo nascimento. Por que você precisa nascer de novo? Porque se você não nascer de novo, meu amado irmão, você não pode ser salvo. E a inclinação do seu, do meu, do nosso coração é inimizade contra Deus. Você não produz o novo nascimento em você. Você não pode mudar a sua própria vida. Você não pode mudar o seu coração. Você não pode mudar a sua própria mente. Como pode o leopardo mudar suas manchas? Como pode o etíope mudar a sua pele? Nem você, nem eu podemos mudar a nós mesmos. A nossa natureza é caída, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza tem inclinações para longe de Deus e não para perto de Deus. Deixados a nós mesmos, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Nós precisamos nascer de novo, porque se você, diz a Bíblia, não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. As coisas de Deus não vão atrair você, as coisas de Deus vão cansar você, as coisas de Deus vão entediar você. O seu prazer não estará nas coisas de Deus, seu prazer estará no pecado. Você vai ter prazer naquilo que entristece o coração de Deus. Se você não nascer de novo, o céu não seria agradável para você. Tudo que tem lá não lhe dá prazer. A santidade, os louvores, a adoração, a pureza. Então é necessário nascer de novo. É preciso nascer de novo. Mas mais do que isso, você precisa nascer de novo, porque apenas uma fé intelectual, ou uma fé no poder de Deus, ou nos prodígios de Deus, ou nos milagres de Deus, não é suficiente para a sua salvação. Confira comigo, por gentileza, no capítulo 2, no finalzinho. Depois que Jesus faz o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, depois que Jesus então começa a realizar os seus prodígios e milagres, olha o que está escrito, 2, 23 a 25. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, preste atenção nisso, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Tem muita gente que tem uma fé apenas intelectual, porque viu o milagre, porque busca milagre, porque testemunhou o milagre, porque recebeu o milagre. Muita gente creu em Jesus assim, apenas uma fé intelectual, apenas uma fé emocional, apenas uma fé de êxtase diante da manifestação do poder miraculoso de Jesus. Mas Jesus não se dá a conhecer por essas pessoas, ele não se impressiona com isso. Muito provavelmente Nicodemos vem conversar com Jesus, porque viu esses milagres, estava impressionado com esses milagres, e chegou a afirmar: ora, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus não se deixa enganar pelos louros do elogio de Nicodemos, mas vai direto ao ponto. Nicodemos, em verdade te digo, se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Se tu não nasceres da água e do Espírito, não podes entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo, Nicodemos. É uma ordem. Não é uma sugestão, não é uma solicitação, não é uma recomendação, é uma ordem expressa: importa-vos nascer de novo. Mas notem comigo, irmãos, qual é a natureza desse novo nascimento? É o segundo ponto. Primeira necessidade, segunda natureza. A primeira coisa que Jesus deixa claro é que ser uma pessoa nascida de novo, ou nascer de novo, não é ser uma pessoa bem-sucedida na vida, do ponto de vista humano. Lá em João 19:39 diz que Nicodemos era um homem de posses, financeiramente bem qualificado na sociedade.
A teologia da prosperidade ensinou por aí que se você é próspero, você está debaixo da bênção de Deus e você está salvo, porque você é um camarada que ganhou muito dinheiro, que tem uma vida boa, que tem uma vida confortável, que é um rico, que tem muitos bens, que tem muitas propriedades, então você está debaixo da bênção de Deus, tranquilo. Não é pecado ser rico. A riqueza é uma bênção, é de fato uma bênção. É a bênção de Deus que enriquece, é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Toda riqueza vem de Deus e de um trabalho digno e honesto. Mas o fato de alguém ser bem sucedido financeiramente não significa que ele está salvo. Nicodemos era um homem rico e não estava salvo. Segundo lugar, o novo nascimento não é ter profundo conhecimento da Bíblia. Capítulo 3, versículo 10, Jesus chama este homem de mestre. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? E não era um mestre de biologia, de física, de matemática, das ciências humanas ou das ciências exatas. Ele era um mestre de Bíblia. Ele era um membro do grupo dos fariseus, ele era um membro do Sinédrio, ele era um doutor em teologia, ele era um PhD da época, ele era um professor de seminário da época. Então conhecer teologia não é a mesma coisa que ser salvo. Conhecer Bíblia não é a mesma coisa que ser salvo. Ser professor de escola bíblica dominical não é a mesma coisa que ser salvo. Ser pregador do Evangelho não é a mesma coisa que ser salvo. Ser um discipulador dos outros não é a mesma coisa que ser salvo. Nicodemos era um mestre e não estava salvo. Mas em terceiro lugar, novo nascimento não é ser uma pessoa profundamente religiosa. Veja comigo o versículo 1, que está escrito o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Os fariseus, irmãos, era o grupo religioso mais zeloso da lei. Eles frequentavam a sinagoga, eles jejuavam 2 vezes por semana, eles davam o dízimo até das hortaliças da casa. Eles faziam suas orações. Para quem olhava de fora, apenas no externo, no verniz, na casca, eles eram os verdadeiros religiosos da época. Talvez você seja muito religioso, talvez você seja frequentador da igreja, talvez você não perca um culto público, talvez você participe da liderança da igreja, talvez você é alguém ortodoxo, tradicional, que crê nas coisas certas, mas não nasceu de novo ainda. Mas em quarto lugar, novo nascimento não é ocupar cargo de liderança na igreja. Veja o versículo 1 comigo. Nicodemos, um dos principais dos judeus. Sabe o que significa isso? Nicodemos fazia parte do grupo, do concílio, do tribunal mais importante da religião judaica, do Sinédrio. Esse grupo era seleto, esse grupo era dos nobres, esse grupo era formado de homens de alta reputação, de grande reconhecimento. Tem muita gente que acha que o fato de ele ser um líder da igreja, que ele está salvo. Não, ninguém está salvo porque é diácono, ninguém está salvo porque é presbítero, ninguém está salvo porque é um seminarista, ninguém está salvo porque é um missionário, ninguém está salvo porque é um pastor, ninguém está salvo porque é o presidente de uma igreja ou presidente de um concílio eclesiástico. Não, Nicodemos era um líder do seu povo e não estava salvo. Mas mais, quinto lugar, o novo nascimento não é ter apenas informações corretas a respeito de Jesus. Confira comigo o verso 2. Este, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Vejam vocês que ele reconhece algumas coisas. Primeiro, que Jesus é mestre. Não basta saber que Jesus é mestre. Segundo, ele reconhece mais que Jesus veio da parte de Deus, que Jesus não é um impostor, que Jesus não está se apresentando em seu próprio nome, mas ele veio da própria parte de Deus, enviado de Deus. Terceiro, ele reconhece que os milagres que Jesus Cristo faz, ninguém pode fazer, ninguém fez. Ele deu vista aos cegos,
Ele fez os mudos falarem, ele fez os surdos ouvirem, ele fez os coxos andarem, ele purificou os leprosos, ele libertou os endemoniados, ele ressuscitou os mortos. São milagres extraordinários. Ninguém faz. Mas em quarto lugar, Nicodemos reconheceu que Deus era com Jesus, que Deus estava do lado dele. As informações estão certas, a teologia está boa, as informações são corretas, a teologia dele é ortodoxa, mas isso não foi suficiente. Apenas ter informações certas acerca de Jesus não leva ninguém para o céu. Não é só isso, é preciso nascer de novo. Mas em sexto lugar, o novo nascimento não é apenas uma reforma moral. Olha comigo o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Meus irmãos, tem muita gente que pensa que está salvo porque fumava e não fuma mais, porque era dependente de álcool e não é dependente mais, porque adulterava e não adultera mais, porque roubava e não rouba mais. É claro que essas mudanças são importantes, é claro que essas transformações são necessárias, mas isso não significa que a pessoa nasceu de novo. O que é nascido da carne é carne. Não adianta eu colocar uma tintura numa madeira podre, a madeira continua podre. Não adianta você botar um verniz religioso, um verniz de reformas religiosas, de mudar apenas exterioridades na sua vida. É preciso nascer de novo. Então, o que é novo nascimento? Primeiro, novo nascimento, meu amado irmão, é algo radicalmente novo. Olha o verso 3 comigo, por gentileza. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esta palavra de novo, na língua grega, anotem, significa nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito. Não é algo que o homem produz, não é algo que a igreja realiza, não é algo que o homem se sugestiona para fazer por si próprio, é algo que vem do céu, é algo sobrenatural, é algo milagroso, é ter um novo coração, é ter uma nova mente, é ter uma nova vida, é ter um novo caráter, é ter novos sonhos, é ter novos gostos, é ter nova esperança, é ter nova família, é ter nova pátria, é ter nova herança. É um milagre que só o Espírito Santo pode produzir. Segundo lugar, o novo nascimento, meus irmãos, é um milagre que só o Espírito Santo de Deus pode produzir no seu, no meu, no nosso coração. Não é um ritual, ninguém nasce de novo porque é batizado. Hoje nós assistimos batismo aqui. O pastor da igreja examina a pessoa que vai ser examinada, faz perguntas para ela, se ela crê, e ela responde: eu creio, então ele batiza. Mas ele, o pastor Erival, nem eu, nem qualquer pastor aqui presente, nem qualquer pastor do mundo afora, é capaz de sondar o coração, saber o que está no coração. Só Deus conhece os que lhe pertencem. Então essa mudança não é o batismo que produz, não é a profissão de fé que produz, não é ser presbiteriano que produz, não é ser calvinista que produz, não é ser reformado que produz, não é ser arminiano que produz, não é decorar versículos da Bíblia que produz, não é subscrever uma confissão de fé que produz. O novo nascimento é uma obra exclusiva, soberana, sobrenatural e poderosíssima do Espírito Santo de Deus, entrando na sua vida, mudando as disposições íntimas da sua alma, arrancando o seu coração de pedra e lhe dando um coração de carne. Bendito seja Deus. Mas em quarto lugar, o novo nascimento é essa transformação interior realizada pelo Espírito Santo, conforme o versículo 5, veja comigo. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É bem verdade que esta palavra nascer da água tem sido debatida e muitos estudam uma coisa, falam outra, mas muito provavelmente o consenso maior, a opinião da maioria é que
Jesus está falando para Nicodemos aquilo que ele conhecia. Quando João Batista pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados e batizava as pessoas lá no deserto, ele está falando talvez aqui de arrependimento. De arrependimento. Você precisa se arrepender. Sem arrependimento não tem salvação. Enquanto você não reconhecer que os seus pecados são maligníssimos, que os seus pecados afastam você de Deus, que os seus pecados merecem a ira de Deus e merecem a condenação de Deus, que os seus pecados separam você de Deus, enquanto você não reconhecer que a vida que você está levando não agrada a Deus, a não ser que Deus muda a sua vida, seu coração, sua história, você não pode desejar ser salvo. Primeiro Deus mostra para mim, eu estou perdido porque eu pequei, e o salário do pecado é a morte, o pecado entristece a Deus, o pecado afasta de Deus, e aí eu diz, meu Senhor, eu não posso lavar a mim mesmo, eu não posso purificar a mim mesmo, eu não posso libertar a mim mesmo, eu não posso perdoar a mim mesmo, mas eu estou arrependido dos meus pecados, e eu creio no Senhor Jesus Cristo, e então é quando você nasce da água e nasce do Espírito, é que você experimenta a salvação, a vida eterna. Essa transformação profunda, radical e decisiva. Mas amados, quarto lugar, o novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Veja o versículo 8 comigo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Que figura extraordinária que Jesus usa, porque o vento é um símbolo do Espírito Santo. A primeira coisa que Jesus está dizendo, irmãos, é que o Espírito Santo que opera o novo nascimento, ele é livre. Ele é livre. Ele sopra onde quer. Quantas vezes você e eu olhamos para uma pessoa e falamos assim, bom, essa aí acho que não tem jeito. Foi longe demais. Está arruinada demais. Está degradada demais. E de repente o Espírito Santo sopra sobre ela. E de repente um vale de ossos secos começa a se levantar como exército vivo. E de repente um Saulo de Tarso, furioso, assassino, derramando sangue de crente, o Espírito Santo sopra nele e ele é convertido, ele é transformado. De repente um Manassés, um monstro, feiticeiro, idólatra, que arruinou e encheu Jerusalém de sangue, o Espírito Santo sopra nele e ele se arrepende e é salvo. De repente um homem cheio de demônios, é liberto por Jesus em Gadara e é transformado. De repente uma prostituta que tem 7 demônios, endemoniada, e Jesus sopra nela o Espírito Santo e ela é convertida, e Maria Madalena vai se transformar na primeira missionária da ressurreição. Oh, o Espírito Santo é livre e ele sopra onde ele quer, ele sopra na sua vida, ele sopra na sua casa, ele sopra na sua rua, ele sopra na sua cidade, ele sopra nos campos de futebol, ele sopra na boate, ele sopra na boca do fumo, ele sopra lá dentro da cadeia, e quando ele sopra, ele é irresistível. O vento é livre e o vento é soberano, ninguém pode resistir à obra do Espírito Santo. Ninguém pode resistir à obra do Espírito Santo. Mas eu gostaria então de lidar com você sobre as condições para o novo nascimento. E vejam vocês que Nicodemos não estava entendendo essa linguagem de Jesus. Aí Jesus conta uma história para ele. Ô Nicodemos, você se lembra da jornada do povo no deserto? Você se lembra quando as pessoas murmuravam contra Deus e contra Moisés? Você se lembra como a ira de Deus se acendeu contra aquele povo? Você se lembra, Nicodemos, como Deus enviou serpentes abrasadoras que iam mordendo o povo e eles iam morrendo com as mordeduras daquelas serpentes? Você se lembra, Nicodemos, do desespero daquele povo que recorre a Moisés e diz, Moisés, pede a Deus para tirar essas serpentes abrasadoras, essas serpentes que estão matando o nosso povo.
Você se lembra, Nicodemos, quando Moisés foi falar com Deus e Deus disse para ele: Moisés, faça uma serpente de bronze, dependure-a numa haste, e haverá que todo aquele que olhar para a serpente de bronze será curado da mordedura da serpente abrasadora. E aí Jesus diz assim: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Qual é a condição para o novo nascimento? Em primeiro lugar, irmãos, é o reconhecimento do nosso pecado. A não ser que você entenda que você foi inoculado por um veneno mortal, pior que coronavírus, e esse veneno chama-se pecado. Se você não entender que você foi inoculado pela antiga serpente, e o pecado é maligníssimo, e o pecado é pior que a pobreza, e o pecado é pior que a doença, e o pecado é pior que a própria morte, você não olhará para Jesus. Você vai dizer: não, mas a minha vida está muito boa, mas eu não preciso de Jesus, eu estou muito bem, eu ganho dinheiro, eu moro bem, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom salário, eu tenho conforto, eu viajo para onde eu quero, eu vou onde eu quero, eu como onde eu quero, vou no restaurante que eu quero, eu compro as roupas que eu quero, a minha vida está boa demais. Para quê? É desnecessário, é dispensável. A não ser que você entenda que o que está dentro de você pode destruir sua vida, pode levar você para longe de Deus por toda a eternidade. É preciso reconhecer isso. A não ser que você reconheça que você foi inoculado, você não olhará para a serpente de bronze. E a segunda coisa, a segunda condição, meu amado irmão, portanto, é olhar com fé para Jesus. Olhar com fé para Jesus. Agora preste atenção nisso. A serpente ao longo da Bíblia é um símbolo de Satanás. Como assim agora Jesus vai usar a serpente para ser um símbolo da sua morte na cruz? O que aconteceu no Calvário, amados irmãos, é algo radical, profundamente radical. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá naquela cruz, e essa serpente de bronze é uma espécie de símbolo, de tipo, do antítipo que é Cristo, Deus lançou sobre ele, Jesus, todo o veneno que estava dentro de nós, da antiga serpente, chamado pecado. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e lá na cruz ele foi feito pecado por nós. Lá na cruz ele foi feito maldição por nós. Quando ele estava na cruz, diz a Bíblia que não havia beleza nele, não havia beleza nele. A feiura do nosso pecado, a hediondez do nosso pecado, a miséria do nosso pecado, a desgraça do nosso pecado, a condenação do nosso pecado, tudo estava sobre ele. O próprio sol virou o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. O próprio Pai não pôde ampará-lo e ele grita da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele era todo pecado, ele foi feito pecado, e quando ele foi feito pecado, diz a Bíblia que a ira de Deus o fuzilou, a lei de Deus exigiu a morte dele, e ele então bebe sozinho aquele cálice amargo da ira de Deus, e ele morre a nossa morte, e ele morre pelos nossos pecados, e ele paga a nossa dívida, e ele então quita a nossa dívida, de tal maneira que quando você olha para ele com fé, agora então os seus pecados são perdoados, porque ele pagou na cruz o preço dos seus pecados, e você fica livre desse veneno que leva você para longe de Deus no tempo e na eternidade. Quando você crê em Jesus, você vai entender uma coisa: ele morreu pelos seus pecados, ele morreu a sua morte, para dar a você a vida eterna. Mas agora eu quero concluir, dizendo para você, quais são os resultados do novo nascimento. Em primeiro lugar, veja você, que o resultado está aí no versículo 16, nós não lemos, mas é tão conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça. Quando você crê em Jesus e nasce de novo, a primeira coisa que acontece, é que você foi arrancado da potestade de Satanás. Você foi tirado do reino das trevas, você foi tirado da casa do valente, você foi tirado da condenação eterna, você nunca mais vai perecer.
Você passou da morte para a vida, você não entra mais em juízo condenatório. Segunda coisa que vai acontecer, olha comigo, versículo 15, você vai receber a garantia da vida eterna, porque está escrito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Não terá, irmão. Você pode tomar posse hoje, você pode receber a vida eterna agora, você pode sair deste templo, desse santuário, onde você estiver, com a segurança e com a certeza da vida eterna. Não é quando você morrer, não é se Deus porventura achar que você merece, não, é agora, é hoje, é nesse momento. Se você crê, você tem a vida eterna. Se você crê, você tem a vida eterna. Não é presunção você acreditar nisso, não é presunção você declarar isso. Presunção seria se Jesus me prometesse isso e eu não acreditasse nele, eu estaria duvidando dele. Mas se ele que morreu por mim me garante que se eu crer nele eu tenho a vida eterna, então isso é fé, isso é confiança, isso é segurança de que ele merece crédito. Se você crê, você tem a vida eterna, e isso é novo nascimento. A grande pergunta nesta noite é: qual a sua decisão? O que você vai fazer? Qual a sua escolha? Hoje Deus está propondo para você a vida e a morte. Hoje Deus está propondo para você a salvação ou a condenação. E a ordem de Deus é: escolha a vida para que você viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e creia e seja salvo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Que você curvasse a sua fronte. E eu gostaria de perguntar a você: você já nasceu de novo? Eu não estou perguntando se você é crente, se você é filho de crente. Eu não estou perguntando se você é membro da igreja ou já foi batizado. Eu não estou perguntando se você ocupa cargo de liderança na sua igreja, se você conhece Bíblia ou ensina a Bíblia. Eu estou perguntando agora: você já nasceu de novo? Hoje pode ser o dia mais importante da sua vida e da sua história. Hoje você pode se arrepender dos seus pecados e olhar para Jesus e ser salvo. Se nesta noite você deseja tomar esta mais importante decisão da sua vida, enquanto o povo de Deus está em oração, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, dizendo: eu quero, eu preciso. Pode levantar bem alta a sua mão. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Levante bem alta a sua mão. Bendito seja Deus. Mais alguém? Pode levantar a sua mão. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Lá na galeria. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Nós vamos orar. Pastor Arival vai orar. Por nós, vai colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, nós te damos muitas graças, porque o Senhor está aqui, e o Senhor não está parado, o Senhor está agindo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua Palavra, e a Tua Palavra foi pregada de forma simples, clara, objetiva. E a palavra que sai da tua boca não volta para o Senhor
vazia, mas faz aquilo que o Senhor quer. Obrigado por essas pessoas que levantaram uma de suas mãos dizendo: eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo, eu preciso nascer de novo. Então, ó Espírito Santo, Espírito soberano, produza regeneração, novo nascimento na vida daqueles que levantaram. Moonlight drapes the night, eclipse in your eyes, whispers in the air, heartbeats synchronized, echoes from the past, shadows dance so slow, children midnight glow, feel the rhythm flow, in the dark I reach for the dream I see, electric. Na mão, Senhor, e que eles sejam selados pelo Teu Santo Espírito, que todos os seus pecados sejam perdoados, e que a partir de hoje ele passe a ser uma nova criatura. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Nós cremos nisso e nós consagramos essas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém.